Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do debate aí do Jogo Aberto, Renata Fã, Denilson, Gabi, todo mundo falando aí sobre o Flamengo que teve uma temporada aí, vamos dizer assim, aceitável, né? Ganhou a Copa do Brasil e eles vão aí falar sobre esse campeonato e os destaques do Mengão, né? Então vamos ver o que eles falaram aí nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Muito bem, vamos lá, sexta-feira, 27 de dezembro, e o programa é muito especial porque, entre outras coisas, vamos abordar o título do Flamengo na Copa do Brasil, o Mengão que passou por Tite, chegando em Felipe Luiz e conquistou essa importante taça. Como sempre, estão João Paulo Capelã. O quê? Nossa, que cara falso, velho. Furacão! Beijo pra todo mundo. Deu uma mistura aí, hein? As cores são iguais, né? E aí, Gabi, você que bem, sonhou Rê? tanto com a Copa do Brasil, um bicampeonato pro São Paulo, até chegou perto, mas no final das contas o Flamengo levou a melhor. Ah, mas esse campeonatinho a gente já ganhou, não vale mais nada, né? Já foi, uma vez só, tá bom. Soberbinha. Não, brincadeiras à parte, foi um título maravilhoso do Flamengo e o senhor é o falso, João Paulo Capelã. Só detonou o Flamengo aqui, agora quer sai fora, rapaz. Agora é o momento dos louros. Denilson Show! O que você tá rindo? Eu tô rindo do Sgarbi, cara. O Sgarbi está com a cara de argentino, irmão. Obrigado. Mas nós vamos falar do que hoje? Flamengo, Copa do Brasil. Então deixa eu rasgar o regulamento primeiro. Pronto, vamos rasgar o regulamento, que não vale nada. Vamos lá. Aqui, pra você. Olha o choro, Muito mais. velho. A Copa do Brasil, que valeu mais de 90 milhões de reais pro Flamengo. Vale vaga direta na Libertadores, vale uma taça nacional e vale a alegria de uma das maiores nações do planeta futebol. Agora, vamos relembrar um pouquinho essa trajetória do Mengão, o que aconteceu até a final com o Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo entrou na competição na terceira fase, eliminando o Amazonas. Era um momento de crise, Tite muito contestado. Aí nas oitavas de final veio um peso diferente, porque o adversário era o Palmeiras e o Flamengo fez um ótimo jogo de ida e depois conseguiu segurar essa vantagem em São Paulo, eliminando o Verdão de Abel Ferreira. E a arbitragem também, hein? A arbitragem também, o gol do Flávio Lopes foi legal, não esqueça Para não. de chorar, O gol foi legal. As quartas de final, aí outro momento eliminando o Bahia do Rogério Ceni. Aí normal. Verdade. Por que, Rona? Aí normal, é porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Bahia, nunca ganhou do Flamengo. Do Flamengo. Aí é normal. E nunca ganhou do São Paulo. Não consegue ganhar de jeito nenhum, velho. E aí rasgou-se o quê? O quê? Não sei. O regulamento. E por quê? Diga Ganhou por quê. Ganhou do Bahia, o Flamengo ganhou do Bahia, atropelou o Bahia, aí no meio da confusão, rasgou-se o regulamento e o Flamengo enfrentou o Corinthians. E jogou só lá no Rio, hein? E aí, como diria um amigo meu, Vral. Vral. Aí foi Vral invertido. Foi Vral encarpado invertido. Então, na semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. E aí, gente, tem uma mudança, que não é o regulamento. Aqui entra em cena Felipe Luiz. É verdade. Felipe Luiz. Essa é a mudança Luiz. de Pegou só a cereja ânimo, do de bolo. chave, né, Dê? Pegou só a cereja do bolo, filho. Tite foi até ali, né? Dali pra frente, moiou. Lembrando que aqui na semifinal contra o Corinthians, na casa corintiana, teve um jogador expulso, Bruno Henrique. Ele fez teve aquela segundo estratégia tempo. de já colocar o Fabrício Bruno, segurou o resultado, não é? Aham. Então acabou chegando na final. E aí vem o Atlético Mineiro de Milito e não teve pra ninguém. Aí foi Vral. Aí foi bravo. Aí amasso 3-1 na ida, na volta 1-0. É, gente. E aqui, ó, o total, 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Só perdeu pra quem? Pro Palmeiras. É verdade. Na E volta. só- Que desânimo. Não, Não, é que o Flamengo só foi convencer depois que o Felipe Luiz chegou. Porque esse retrospecto, assim, contra o Palmeiras, fez um jogo legal lá no Rio, chegou aqui em São Paulo, na minha opinião, de uma forma covarde. Aquele futebol do Tite, todo mundo atrás da linha da bola, assim, o Palmeiras amassando. Enfim, teve até um gol anulado, como o Capela falou aqui, contra o Corinthians, no Rio. O Corinthians se segurou de não tomar uma lavada Hugo, do Flamengo. Hugo neles. O Hugo pegou muito, enfim.
Aí teve contra o Corinthians aqui, também fez um bom jogo, o Flamengo mesmo com a menos, e na final contra o Galo foi um amasso pro choro do nosso gordinho de Minas. Mas ele falou sobre covardia, o Palmeiras também no jogo de ida do Maracanã foi covarde em relação à postura. Mas jogo de o Palmeiras ida não jogou absolutamente nada. Jogo de ida e jogo de volta é a mesma coisa. Você vai jogar lá e vai jogar cá. Eu queria começar até a falar do Tite, porque o cara vem com moral, de certa maneira, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, mas ficou 6 anos na seleção brasileira, é um cara que queria ir pro exterior, vem a proposta do Flamengo, ele disse... Não vou treinar nenhum clube em 2023. Ele rasgou o regulamento, como diz o Ronaldo Giovanelli. Não quis o Corinthians e foi pro Flamengo. Fez a reta final. Imaginava-se que com esse conhecimento, já entendendo o dia a dia do clube, ele fosse começar 2024 voando, fazendo... Não só ganhou o estadual, ok, mas não ganhou o estadual brilhando, amassando. Até ganhou com facilidade... Mas não foi aquele jeito Flamengo de encantar seus torcedores. E olha só, aqui está o Tite e a gente fez um apanhado geral de outubro de 2023 a setembro deste ano. Foram 70 jogos pelo Flamengo. 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é baixo, é de 65,7%. Ganhou o Campeonato Carioca e ele foi demitido após a eliminação para o Penharol nas quartas de final da Libertadores. Dedê. Loirão, os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números... Até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez o Dunga com a seleção brasileira. Você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, são números excelentes. Só que o time não jogava, o Dunga tinha um jeito de ser diferente, com a imprensa, com todo mundo e tudo mais. O Tite fica muito provado com esses números que ele não agradou o torcedor e muito menos os jogadores. Porque com a característica que o Flamengo tem, que aí vem a mudança do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ele chega, ele só fala pros caras, rapaziada, só vamos atacar, pai. Vamos marcação alta, é lá em cima, é sufocar os caras. O Tite já não. O Tite vamos fechar a casa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso foi irritando os jogadores, foi irritando a imprensa, foi irritando o torcedor principalmente, que começou a pedir a cabeça dele no cargo. Agora, o Tite, ele tinha tudo para fazer uma grande volta ao cotidiano do futebol e não fez. E muitos desses números que mostramos, vários jogos são do Campeonato Estadual, que tem uma facilidade maior, adversários menos expressivos. E segundo ele, falou que era top, né? Campeonato Carioca. Que era o melhor do Brasil. Depois voltou atrás, né? Era top. Depois voltou atrás, né? Que não era bem assim, né? Bem lembrado, Dedê. Agora, o Carioca é o mais difícil. É mesmo, ele falou isso. E deu uma declaração até, acho que pra fazer média com a torcida, aquela coisa toda. Agora, o que eu fico pensando é que definitivamente o que derrubou o Tite não foi a Copa do Brasil, e sim a Libertadores. O Diego Aguirre, com a sua estratégia, colocou o Tite no bolso. O Penharol seguiu na competição, eliminava um time muito forte. Agora, o Flamengo, acho que o principal inimigo da temporada foram as lesões. Você perder... O Cebolinha era um titular absoluto do Tite, o Luiz Araújo conquistou essa condição, o Pedro até então fazia uma temporada mágica, demorou para alguém passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, várias coisas aconteceram e acho que esse estilo de jogo, Rona, que o Tite tem, que ele cultua no Flamengo, nunca caiu bem. Mas o Tite, assim, falando no futebolês, ele foi olho grande. No futebolês. Ele foi olho grande. Olho grande? Porque ele falou que não ia trabalhar. Não foi isso? Eu não vou trabalhar, eu vou fazer aqui, vou esperar terminar. Aí ele viu que o Flamengo, um baita de um elenco, um baita de um time, faltando comando. Ele falou, acho que eu vou rasgar minhas férias, como foi rasgado o regulamento. Eu vou rasgar minhas férias e vou tomar conta do Flamengo, porque lá vou nadar de braçada. 16 derrotas. Você viu os números ali? E o Denilson falou que os números do time são bons. Não, mas o aproveitamento não é ruim, não. Com um time com uma folha lá em cima. Arrascaeta, Gerson, todo mundo, Pedro, Gabigol. Ele não consegue reconhecer o erro, nunca a culpa é do Tite. Sempre na coletiva aquele papo dele assim, que um flamenguista não Aquela quer. resenha, morte. Tem que se adaptar. E olha que eu gosto do Tite, mas a resenha não é boa. Não, cara, mas tem que se adaptar ao Flamengo. Eu falei várias vezes aqui durante a temporada, na minha opinião, o Tite não estava entendendo onde ele estava. No Flamengo a pressão é muito maior do que a seleção brasileira, muito maior, porque envolve a paixão de uma nação, de milhões de torcedores. A seleção a gente sabe como que é, todo mundo junto assim torcendo, só que não envolve aquele negócio assim passional de coração pra muita gente. Muito mais pressão. Ele na coletiva falando com um jeitinho assim que não falava com o povo, com o público que estava assistindo a coletiva
E também em campo, colocando Carlinhos ao invés do Gabigol, com todo respeito ao Carlinhos, por conta de birrinha pessoal, pra mim tá errado. Ele dividia as coletivas com o filho, o filho com o preparador físico, com o Sampaio, com várias pessoas. Eu acho que... Você vê o Abel Ferreira, que todo mundo dá pancada, porque às vezes ele não é tão legal com a imprensa, não é mas tão... ele fala. Mas quem é que tá do lado dele? Ele se defende. Quando ele tá suspenso, ele não tá lá. Mas quando ele tá disponível, é ele que dá a coletiva. E o Tite querendo fazer uma coisa meio... Vamos democratizar a coletiva. Não dá. O torcedor, ele quer ouvir o treinador. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo. Quem tem que falar é o treinador. Ah, quero levar mais alguém? Leva um atleta. Leva alguém que foi protagonista, alguém que cometeu um erro, enfim. Mas não, ele levava pessoas que ninguém queria ouvir. O Kleber Xavier. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Na seleção brasileira. Não, assim, porque se você pegar no mundo, se pegar o futebol europeu que a gente elogia tanto assim, olha as coletivas lá também. É o treinador. O Ramon Dias leva o filho quando pode, mas acho que é mais por uma questão até de tradução também. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra. O treinador que tem que falar, ponto, acabou. Entendeu? Mas é isso que a Renata tá falando. Exato, eu concordo com a Renata. Então, a Renata... Não, ele é contra o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias é do filho. A Renata tá falando que é isso aí. É um nepotismo gigantesco. Coletiva, fala, derruba técnico. O Tite, ele se mostrou mais uma vez um hipócrita gigantesco. Que isso? Gigantesco. Eu vou falar o porquê. Eu não esqueço as coisas aqui. O Tite, quando treinava o Corinthians, tá? Antes de ir para a seleção, o que ele reclamava? Reclamava do Marco Paulo Del Nero, reclamava do calendário, reclamava quando os jogadores do Corinthians, aquela fase espetacular 2015, jogadores eram convocados e não tinha pausa para a data FIFA. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ficou 6 anos lá, o que ele fez? Exatamente aquilo que ele reclamava antes. E aí, quando ele assumiu o Flamengo, ele começou a bater nos caras que tiravam jogadores do Flamengo, no caso o Fernando Diniz e Dorival. Isso é uma incoerência gigantesca. Então, assim, muito disso passa pela forma com que ele lida dentro e fora de campo, com as ideias dele. Então isso aí repercute mal com a imprensa, como eu tô lembrando aqui, repercute mal com a torcida, porque, querendo ou não, a gente se pauta muito do termômetro de rede social e as pessoas não têm memória curta não, gente. Agora, nessa questão de treinador, eu tenho uma experiência pessoal, eu posso falar pra vocês, que realmente até hoje ela me traz uma vergonha profunda, quando o Inter caiu e ele trouxe o Lisca doido nos últimos 3 jogos. O Lisca tinha 3 jogos para não cair. O Felipe Luiz teve 4 jogos. Ele foi conquistando isso para ganhar uma Copa do Brasil. E por que não é mérito? Ganhar do Corinthians 2 vezes, ganhar do Galo 2 vezes. Não é, ele não ganhou 2 vezes do Corinthians, empatou, mas passou. No apito. Eliminou, então. O Rossi fazendo cera. Ok, você tem razão. Vamos trocar os termos. Eliminou o Corinthians e eliminou o Galo, não é? Então o Felipe Luiz... O elenco do Flamengo já foi mais recheado, mais cheio durante a temporada. O Felipe chega com vários desfalques, sem o Pedro, que era o principal jogador. O Gerson já vinha pegando esse protagonismo, já virou o grande nome do Flamengo em 2024. Mas eu acho que ele tem mérito sim, porque se o Flamengo termina sem essa Copa do Brasil, era uma crise tremenda, com tudo, com processo eleitoral, um monte de coisa. E ele conseguiu, ele chega sem experiência no profissional, porque ele vem do Sub-17, do Sub-20, e conquista uma Copa do Brasil em 4 jogos. Muitos não conquistam, o Milito chegou e não conquistou. Com uma mudança de comportamento, não é que ele deu sequência... Porque a gente ouve muito, a gente vê muito isso, né? O treinador assume o comando e aí você vê a sequência de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos, o time jogando igual. Ah, eu não vou mudar porque eu só vou ver como é que tá aqui, conhecer um pouquinho mais os jogadores, entender como é que os caras gostam de jogar e tudo mais. O mérito do Felipe Luiz, além do conhecimento que todos esses jogadores que estavam no Flamengo, ou a maioria deles, jogou com o Felipe Luiz. Então ele conhecia. O caso do Gabigol, por exemplo, é um negócio assim... estrondoso. O Gabigol ele colocou porque o Pedro machucou. Não, tudo bem, mas ele quando ele assume a diretoria, você vai lembrar. Quando surge o nome do Felipe Luiz... Vocês dois estão falando bem do Felipe Mourinho aí. Quando a diretoria... No jogo complicadíssimo da vida dele, ele só mexeu... Ele tirou, na expulsão, ele tirou o atacante e colocou o defensor. Por quê? Porque ele precisava do empate. Ele conseguiu no regulamento. Agora ele coloca o Gabigol. O Pedro machucou, gente. Ele fez o resultado lá. Ele colocou de centroavante, velho. Mas qual que é o campeonato? O Sgarbi acabou de falar da crítica do Tite. Tem que colocar o Carlinhos. O Pedro também machucou e ele colocou quem? O Carlinhos. Aí era uma coisa pessoal. Como disse o Gabigol. O Gabigol falou pra todo mundo que o treinador foi chato comigo. Você quer diminuir? Não, ele falou que o treinador não teve respeito. Ele deu sorte, irmão. Que sorte, Ronaldo. Ele deu sorte de estar ali. Nada. Porque quando derrubaram o Tite, foi na rasgada do regulamento. Aí pra se mudar o foco, colocaram o menino e empurraram. Vai lá que você vai ser campeão. Mas quando a diretoria... O mordedor de virilha falou, vai lá. Quando a diretoria anuncia o Felipe Luiz, todo mundo achou que seria um interino. Todo mundo achou que ia ser interino.
Eu achei que era ser interino. Aí quando vem Então você é juvenil. Você achou que ia ser... Porque ele colocou o menino... Quem colocou o menino na categoria de base foi o mordedor de virilha. Colocou ele lá, falou, vai lá na base, ganha o título, vai acontecer o Mas, segundo. Ronaldo, às vezes eu acho que a gente tem que ser coerente. Ele teve a chance, ele abraçou a chance e conseguiu o objetivo. Não, mas ele... Beleza, aí parabéns Isso pra ele. ok, né? Não, parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Mas agora, ele foi colocado lá com esse intuito de subir, na hora de dar uma rasgada com o Tite, contrato longo. Não sei eu puxo você, irmão. Não sei não. Que não é sei isso? Se o plano se o plano da diretoria seria tão rápido Vocês assim, acham não. que o Felipe Luiz aceitaria ser interino? Acho que sim. Olha lá. Não. Tenho certeza que não. Gente, você entende, gente. Não, porque ele tava lá bem no sub-20, verdade, tava bem. E às vezes ali dentro você espera uma oportunidade mais calma, ele pegou uma tempestade, Eu acho que sim, Loirão. Até Eu também acho. Eu acho que sim, até por ter a experiência. Isso. Então, aí vem o raciocínio que eu falei. Ele assume como interino, a minha ideia era essa, e aí quando vem o Marcos Braz na coletiva, fala assim, não, o Felipe Luiz vai ser nosso treinador. Tá Até efetivado, 2025, final do ano. Aí eu falei, opa, rapaz, que coragem da diretoria efetivar o cara que não tem nenhuma... Já se mostrou pronto. Exato. Mas já se mostrou pronto. Então, assim, isso mostra também o conhecimento do Felipe Luiz internamente lá com o Flamengo. Agora, eu acho que, pensando depois de tudo que passou, já conhecemos bem os passos do Flamengo nesse título da Copa do Brasil, talvez o maior desafio, até então, para o Felipe Luiz, mais até do que ganhar a Copa do Brasil, foi administrar a questão do Gabigol. Então, a gente tem até a sonora do Gabigol aqui para relembrar, porque o Gabigol dominou os noticiários esportivos por muito tempo. Fala aqui também, Gabigol. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai. E depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou. Falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Esse foi um problema para muitos, que ele deu essa declaração justamente após o título da Copa do Brasil. Levanta a taça, ou melhor, nem tinha levantado a taça ainda, e ele já deu essa declaração e acabou até ofuscando, de certa maneira, essa comemoração, esse momento feliz, porque o jogador trabalha quantos meses numa competição para chegar numa final, ganhar, e aí ele quer celebrar. Vocês, o Denilson, o Ronaldo, já passaram por essa situação no futebol. É o sonho, é chegar num campeonato, é levantar uma taça, é falar sou campeão. Então aqui, olha, falando em ser campeão, ele passou por essa experiência muitas vezes no Flamengo. Olha só, são 13 títulos pra gente, Libertadores, 2019 e 2022. Tem a Recopa Sul-Americana de 2020, um Brasileirão de 2019, esse me doeu. Se doeu, 2020. Supercopa do Brasil 2 vezes, 2 Copas do Brasil, Campeonato Carioca 19, 20, 21 e 24. E é o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado do Zico, do Júnior, do Arrascaeta e também do Bruno Henrique. Ou seja, uma passagem gloriosa, vitoriosa, cheia de méritos. Não é dele, do coletivo que o Flamengo conseguiu montar e oferecer para os seus torcedores. Agora, o final ali ficou uma sensação ruim, Capela, bem ruim. Ô, Rê, quem é o Gabigol para falar sobre respeito? A gente colocou a declaração dele aí, a gente discutiu aqui, discutiu ao longo, depois terminou a Copa do Brasil, falou muito sobre isso. O Gabigol, ele tem uma tatuagem aqui escrita predestinado. Para mim é premeditado. Porque tudo que ele fez depois que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, ele começou a dar um monte de letrinha. Tudo bem, eu acho que tem que criticar mesmo. A diretoria do Flamengo, gente, eu falo isso aqui há anos aqui no programa. A diretoria é amadora. Amadora, mas é uma diretoria campeã. Cara, posso falar?
Dificilmente alguém não seria campeão com um elenco desse, porque quem pavimentou a estrada foi Eduardo Bandeira de Melo. Esse sim merece os louros, já que falamos os louros aqui. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte, quem é o Gabigol para falar de respeito? A história dele é brilhante. Agora, vamos pegar o recorte que o Chico ama falar, o recorte dos 2 últimos anos do Gabigol? O recorte sempre vai ser lembrança do Chico, né? Exato, sempre. Falou recorte, lembra do Chico. 2 Como anos. sublinhada é sua. A sublinhada é minha. E aí a sublinhadinha é o seguinte, ele não entregou absolutamente nada, mas fez 2 gols na final da Copa do Brasil. Neymazete é você, e Denilzete também. Gabizete. Gabizete também. Então eu só queria falar o seguinte, o Gabigol ele não consegue fazer meia culpa. O Gabigol é uma perna gigantesca. O Gabigol, ele desrespeitou absolutamente todo mundo, instituição, clube, torcida, literalmente a camisa, tanto que ele perdeu a camisa 10. Porque ele foi moleque. Ele é um cara tratado como menino, com postura de moleque. Então, assim, foi melhor para as duas partes. Que o Gabigol seja feliz, que o Flamengo também seja feliz. E a vida pós-Gabigol no Flamengo. Houve vida pós-Zico, não vai ter com o Gabigol? Ah, para, né? Me ajuda. O Gabigol, quando ele vem da Europa e não consegue sucesso, nem na Itália, nem em Portugal, ele chega no Flamengo e ele tem uma chance de ouro. Pega uma equipe muito bem azeitada, que foi só se desenvolvendo, e ele foi protagonista. Mas agora a gente vai fazer aquele intervalinho, rapidinho, dar uma... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos dizer que Renata Fã aí elogiou bastante o Flamengo aí de Felipe Luiz, que já conquistou um título aí, né? A Copa do Brasil no profissional. Ele chegou e já mudou todo o sistema de jogo no Mengão. Um sistema de jogo que agrada tanto a torcida como também a mídia. Em geral, agrada a todo mundo, né? Claro que tem muitas coisas a melhorar. Acredito que umas partes que podem melhorar é a defesa. Vem sofrendo alguns gols, mas isso tem a ver com a forma de jogo do Felipe Luiz, de atacar mais lá na frente, né? Todo mundo atacando, então acaba realmente tomando essas investidas. Só que é um futebol que faz mais gol, que tem mais posse de bola, que tem ali mais efetividade, né? Que tem mais chances de gol. Então tudo isso conta também na forma de os torcedores apoiar mais o Felipe Luiz do que a Tite, né? Então vimos aí que Renata Fã, né? Ele aí jantou o anti-corintiano aí, né? Que fala mal do Flamengo, que o Flamengo quebrou regulamentos, aquilo outro. Mas ele não lembra, né? Que o Flamengo jogou com 1 a menos na casa do Corinthians e ainda se classificou, né? Para a final da Copa do Brasil. Então, o que ele diz sobre isso, né? Então, ele ficou pianinho aí que o Flamengo venceu o Corinthians, né? Mas é isso. Também falou sobre a saída de Gabigol, que não vai atuar mais pelo Flamengo no próximo ano. E assim, né, tem sua vida aí meio que já exposta, dizendo que vai jogar no Cruzeiro, né? Então acredito que ele vai para lá mesmo. Qual a sua opinião sobre tudo isso, torcedor? Comenta sua opinião pra gente aqui. O que você achou da temporada do Flamengo? Foi uma temporada boa? Qual a expectativa pro próximo ano? O Flamengo tá em todas as disputas possíveis próximo ano para ganhar título, né? Vamos torcer que o Flamengo possa ganhar aí o Brasileirão, né? Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Carioca, tudo que puder, né? Supercopa, né? O Flamengo possa ganhar. Se o Flamengo levar 3 títulos desse aí, tá muito bom a temporada do Flamengo. Não dá pra ganhar tudo, né? Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.